Pode deixar aí. Boa noite, pessoal. Boa tarde para quem for assistir à tarde, que isso fica gravado. E Mônica. Sexta-feira temos reunião. Ei, Cidinha. Boa noite, Zara. Deixa eu só confirmar. Ah, tá aqui. Felipe, só por aqui pra gente encontrar, hein? Porque nem com as mulheres tentando agendar alguma coisa entre a gente tá conseguindo, hein? Vamos ter que colocar na agenda aí pra daqui a um mês, ver se a gente dá um jeito de encontrar. E conversei outro dia com quem que eu encontrei na academia. Quero ver se eu volto pro nosso futebol lá, hein? Tô precisando. Só um minutinho, pessoal. Matheus! Atende o telefone pra mim. Tá. Gente, live é isso, né? Tô aqui, telefone tocando. Christian. Ele vai ligar de novo. Daqui a pouco ele já liga de novo. E Rafaela? Que bom, já tá agendada. Deixa eu ver se a Flávia já entrou aqui, que é a convidada de hoje. Não, que eu tenha visto ainda não. Deixa eu mandar um zap pra ela aqui, que ela é pontual. Aí, Matheus. E Fernanda. Fala, Tomás. Matheus. Vem cá. Tem que montar um escritório em casa. Já tá no projeto novo, porque não é fácil não. Christian, deu para esclarecer lá, né, no grupo que a gente estava conversando. Beleza. Aguardando a Flávia entrar aqui. Pode vir. Deixa eu ver se ela não conseguiu. Deixa eu ver se tá com alguma coisa para ela poder falar. Flávia, como a gente colocou na postagem, ela é uma paciente já aí há mais de um ano, que vem acompanhando. Fez a primeira consulta aqui em Juiz de Fora ano passado. A gente iniciou o tratamento hormonal e este ano a gente deu continuidade, inclusive foi semana passada em Três Rios, ela é de Três Rios e já foi fazer o acompanhamento lá em Três Rios. Boa noite, Sueli. Como estão as coisas por aí? Hoje eu atendi uma paciente de Ponte Nova, pertinho aí. E Rosana, acho que você recebeu tudo certinho aí, né? Priscila, deixa eu ver com a Flávia. Ver se ela entrou na live. Ai, moça, cadê tu? Pede pra... Você vai ter que pedir para participar, Flávia. Eu olhei aqui, não tem pedido nenhum. Deixa eu ver como é que... É só você solicitar para participar da live. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Pessoal, live tem isso. Espera aí só um pouquinho. Flávia... Cadê? Eu tô te procurando aqui para poder participar, não tô achando. Então tô começando a conversar, contar dela aqui. Espera que ela mandou um áudio, espera aí. Doutor Dias, eu ainda não achei o seu ao vivo. Você que vai entrar no seu Instagram, ela me falou que você vai me chamar, isso? Espera aí, gente, que eu tô mandando para ela aqui, que eu acho que não passaram direitinho do horário. Então, enfim, Flávia consultou ano passado, me chamou muito a atenção a disciplina que ela tem, a rotina saudável que ela já seguia, mas estava tendo dificuldade
em termos de resultado. Ah, tá aí. Pronto. Flávia, é só você pedir para poder participar, tá? Pedir para poder fazer a transmissão por vídeo que eu autorizo aqui e já entra. Ei, pai, bênção. Você nunca está. Pronto. Oi, pronto. Olá, Oi, tudo bem, tudo bem? doutor? Tudo Tudo, bem. tudo jóia. Viu? Conseguimos Tá me fazer. ouvindo bem? Eu tô Ah, tá. Deixa eu só aumentar meu som. tranquilo. Aí, Eu tô beleza. passando um resumo pro pessoal aqui. Você vai falar, aliás, você vai falar mais do que eu. Só para passar um resumão aqui, depois você dá a sua versão, para eu não cortar onde eu estava. Então, eu estou Tá. falando, Flávio, para quem está Uhum. acompanhando aqui, né, que você esteve na clínica ano passado aqui em Juiz de Fora, já veio com os exames, e que no primeiro momento me chamou muita atenção a sua disciplina em termos de cuidados com a saúde, de alimentação, de atividade física, tudo isso. E não estava muito satisfeito com os resultados, e aí a gente conversou muito da questão hormonal. Iniciamos um tratamento e que semana passada, foi semana passada, né? Você esteve Foi, na clínica foi. já de Três Rios Sim. e naquele momento comentou da live. O interesse é muito mais meu, já te falo, de dividir com os pacientes essa sua vivência. É muito bom quando um paciente se abre, para contar, para dar um relato. E estamos aqui, Uhum. tudo seu, tempo seu, pode falar, ficar à vontade para o que você quiser. Doutor Dias, muito obrigada. Eu estou vendo um monte de gente entrar, as mulherada que eu convidei, muita mulherada para vir hoje. Hoje eu fiz um vídeo no Reels mostrando uma foto antes e uma foto depois. Não é nem antes dos hormônios, não. Uma antes de eu começar a minha disciplina, uma antes de eu resolver ter uma vida saudável, de eu decidir por isso. E aí uma amiga minha me chamou e falou assim, quantos anos você tinha na primeira foto? Eu disse para ela, eu tinha 49 anos. Eu estou com 52, então aquela primeira foto que eu coloquei lá não é uma foto de longo prazo, é uma foto bem recente. Sim. Então, eu vou contar rapidamente, porque muitas pessoas me chamaram essa semana, praticamente eu fiquei respondendo muitas questões, e eu convidei as pessoas para estarem na live, porque eu sei falar do que aconteceu comigo, mas eu não sei explicar o que acontece com a reposição hormonal, com a mulher quando não faz reposição hormonal, qual a importância disso, porque eu sei que os hormônios não servem só para a menopausa, né? Ele envolve outros tipos de trabalho que você faz na sua clínica. E aí eu coloquei uma pergunta, a primeira pergunta é sobre medicina integrativa, porque eu vou falar do meu resultado, eu não vou deixar de falar do meu resultado, de como eu estava e o que aconteceu após eu começar a fazer a reposição hormonal. Isso é nítido, mas eu não posso perder a oportunidade de responder, de te perguntar as questões que as pessoas me perguntavam. Mas ele é o quê? Ele é ginecologista? Ele é o quê? Ele é endocrinologista? O que? Aí, aquelas questões, como que diz assim, né? Eu falei assim, meu Deus, eu sei o que é medicina integrativa. Até vi uma live que você fez falando sobre isso, mas aí eu queria conversar, assim, colocar isso como início da nossa conversa. O que é a medicina integrativa? Porque na nossa cidade, aqui em Três Rios, pelo que eu conheço, pelo que eu sei, não tem outro médico que trata da medicina integrativa, que é médico da medicina integrativa. Aí eu queria que você explicasse para todos nós que estamos aqui, por mais que você tenha falado 200 mil vezes, mas é a oportunidade que a gente tem de falar novamente sobre isso. Excelente. Até me surpreendeu você já começar perguntando por isso, porque
é muito bom, é uma área que eu gosto de falar muito. Domingo eu fiz a live de última hora, né? Domingo normalmente nem é dia de live, porque foi o dia considerado Dia Internacional da Medicina Integrativa. E aí eu fui passar um pouquinho do conceito para as pessoas. Então, já que fiz essa pergunta, eu vou mostrar o que eu mostrei na live, mas eu sei que tem muita gente aqui que não acompanhou. Uma imagem, vou inverter a câmera aqui rapidinho, pessoal. Que para mim essa imagem define a medicina integrativa. Então, a parte farmacológica, ervas medicinais, nutrição, estilo de vida, questão do humor, energia, terapias manipulativas, enfim, a medicina integrativa, quando eu coloquei uma enquete no domingo, se as pessoas sabiam o que era, e na enquete eu coloquei se seria uma especialização médica, não é, e nem nunca será uma especialização no sentido de vai lá, fez uma residência, que a gente está pensando num foco, numa situação específica dentro da medicina. Então, a integrativa, primeiro, se eu for falar em medicina integrativa, é a ideia, o desenho ainda deve, aqui, ó, o desenho ridículo que eu faço, mas é a ideia de olhar o paciente como um todo. Então, hoje eu atendi uma senhora, foi a última ou a penúltima paciente que eu atendi, que chegou por conta de dor crônica. Eu falei, olha, não adianta eu falar para a senhora fazer uma questão aqui, eu te dar um remédio para dor, sem eu avaliar a parte do intestino, sem eu avaliar a importância da dieta, sem eu avaliar essa sua questão do sono que está ruim. Então, é entender o todo. Uma outra paciente que eu atendi hoje também, teve uma lesão, uma paciente muito jovem, teve uma lesão no intestino há pouco tempo, teve que retirar parte do intestino por conta da lesão. E aí eu fui mostrar para ela, e ela sofre de enxaqueca, ela sofre de ansiedade, ela já teve problema com depressão e teve esse problema do intestino. E hoje eu mostrei para ela, pelo exame complementar, que eu já tinha conversado na primeira consulta, que o problema todo estava no intestino, mas não pela lesão. Mas eu pedi um exame complementar que mostra que ela não pode comer glúten. E aí eu fiquei, o que seriam... Em 5 minutos eu sabia qual seria a minha prescrição para ela. Eu fiquei meia hora explicando o porquê. E falei, olha, você cortando o glúten pode ser que melhore a sua enxaqueca. Nossa, mas tem uma coisa a ver com a outra? 100%. Tireoide? Tem tudo a ver. Então, a integrativa é olhar o paciente como um todo. Quando a gente fala, por exemplo, em dar um antioxidante ou um anti-inflamatório tipo um ômega 3, eu sei que ele não vai trazer um benefício só na parte cardiovascular. Ele vai trazer um benefício no todo. E, para poder fechar, por que hoje eu falo muito em saúde integrativa? Porque hoje eu entendo o conceito que nós, médicos, sozinhos, não vamos resolver nada. Então, tem que ter alimentação junto, é nutricionista, exercício, é o treinador, ou às vezes um fisioterapeuta, muitas vezes eu encaminho para acupuntura, outras vezes, e você entende muito bem disso, é pelo que a gente conversou, de outras terapias, que você vive isso aí com as suas crianças. Então, é entender um conjunto de fatores. Então, a medicina integrativa, hoje é um termo, digamos, da moda. Para mim, eu não fiz nem pós-graduação, eu fiz em ortomolecular, que aborda toda essa questão da integrativa, que para mim é a parte mais completa que existe. E a integrativa nada mais é do que isso, você ter a visão do todo. Então, eu tenho aqui, como eu estou montando uma aula nova, eu tenho aqui um tratado de dermatologia para montar a aula de dermatologia para o meu curso. E mais ou menos isso. E claro que a gente vai abordar hormônios, a gente vai abordar alimentação, vai fazer essa abordagem geral, entendeu? Eu fiz essa pergunta pelo fato do que eu vou falar de menopausa, vou falar de hormônio, depois nós vamos falar de implantes hormonais, e aí a gente vai entrar em algumas coisas que a gente vê na internet, que as pessoas chamam o hormônio de chip, e achando que o chip, né, ele tem um valor, vamos dizer assim, ele tem um custo fixado como se fosse assim, a mesma coisa que para você vai ser para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Então, quando eu falo sobre medicina integrativa, eu já para desmistificar isso. Eu falei isso com meu sobrinho, eu falei isso com a minha mãe, eu falei isso com meu filho.
que daqui a mais ou menos 90 dias eu vou levar ele no consultório. Por quê? Para entender que não é apenas um fator, né? Que ele olha, que você olha na gente, né? Eu me lembro muito bem a primeira consulta que eu tive, nós ficamos bastante tempo, você me explicou todo o processo e falou, você está apta a colocar, vamos dizer assim, os implantes por conta disso, 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 por conta dos seus exames, por todas as suas taxas. Então, assim, você fez uma coisa que eu nunca tinha visto em consulta nenhuma, sabe? Em consulta nenhuma. Por que ele perguntou uma coisa? O que tem a ver isso? É aquela coisa que a gente fica, né? Ah, se ele trata do pé, você vai perguntar do pé. Né? Se ele trata do joelho, você vai perguntar do joelho. E, na verdade, nós somos corpo, alma, mente, sabe? Nós somos tudo isso junto. E aí, isso foi de suma relevância para eu me tornar garota propaganda, garota mesmo, porque eu sou bem novinha, do teu trabalho. Assim, é com muito orgulho isso, sabe por quê? Porque o que eu quero para mim, eu sou professora, e professora é assim, que a professora quer para ela quer para os alunos dela. Então, eu quero para minhas amigas, eu não quero que elas sofrendo, elas passando por situações, muitas me reclamaram essa semana que não está conseguindo dormir, que está desanimada, que não tem ânimo para a vida, que não tem perspectiva de nada. Aí tudo, e não são pessoas assim, então, na menopausa. Então, é uma coisa que a gente falar relacionada a isso. Quando a gente fala dessa queda hormonal, vamos dizer assim, que está ligado muito à menopausa, mas de fato, doutor, o que acontece com a mulher em relação aos hormônios, a queda desse hormônio? Ela só cai na menopausa, aí algumas falam assim, mas eu tenho 30 anos, eu tenho 35, mas eu já estou desse jeito, estou sem libido, estou sem força, estou sem ânimo. Aí começa a retratar tudo que uma pessoa de 50 apresenta. Aí eu fiquei em dúvida e estou trazendo isso. Será que essa queda hormonal, esse problema que a mulher está passando, esses sintomas, acontece só na menopausa? Não. Deixa eu te explicar, eu vou olhando aqui, que como eu estou com o computador aberto, eu deixei aberto aqui, você foi falando, eu abri aqui a minha aula de hormônios e de implantes hormonais, porque eu sei que tem algumas informações que ficam mais fáceis eu passar por imagem, igual eu mostrei agora há pouco. Primeiro, o seguinte, teoricamente, a partir dos 40, 45 anos, os ovários vão perdendo função, vão perdendo efeito e vai se diminuindo a produção de estradiol e progesterona. Esse é o clássico quando a gente fala em menopausa. O que acontece, primeiro, as pessoas têm que entender que no corpo várias pausas acontecem. A tireopausa, a tireoide vai ficando preguiçosa. A somatopausa diminui a produção de GH. Então, algumas glândulas elas tendem a diminuir a produção de alguns hormônios. E alguns hormônios que são ruins em excesso tendem a aumentar, como cortisol, que é o do estresse, e insulina, por exemplo, eles tendem a aumentar. Por que pacientes jovens estão sofrendo por isso? Primeiro, o sintoma mais clássico da menopausa é a questão do fogacho, daquele calor. E aí a gente começa a dividir algumas funções hormonais. Então, por exemplo, a libido. Libido está muito mais relacionado, quase que 100%, à testosterona. E não ao estradiol e à progesterona, que são os dois que a gente fala com relação à menopausa. Testosterona, infelizmente, ainda existe o preconceito, que é um hormônio masculino. Não, toda mulher produz em torno de 0,2 a 0,25 de testosterona por dia. Por que a paciente jovem tem essa queixa? Primeiro que libido, eu já fiz lives sobre isso. Existem inúmeros fatores relacionados. Desde questão social, do casamento, como está indo, de estresse que atrapalha muito no trabalho, neurotransmissores, por exemplo, a dopamina tem relação, por isso a gente usa muito bupropiona. Mas, sem dúvida nenhuma, a principal indicação de reposição de testosterona, segundo consensos do mundo inteiro, é desordem do desejo hipoativo sexual feminino. Então, a mulher que tenha uma queixa sexual, Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, eu tenho aqui o artigo mostrando, no mundo inteiro, americano, indicação do uso de testosterona.
Ah, mas se eu estou com 30 anos, ela está normal. Depende. Se você está estressado, ela pode diminuir. Se você não faz exercício, ela vai diminuir. Se você estiver obeso, ela vai diminuir. E o uso de anticoncepcional diminui testosterona. E diminui muito, tá? Não só diminui a testosterona, como diminui o efeito da testosterona no corpo. Por quê? Ele aumenta. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A testosterona está aqui. Para eu poder tirar essa testosterona do ponto A, levar até o ponto B, que é onde o corpo precisa, eu tenho um negócio que a gente chama carreador. Então, é uma substância que vem e puxa ela para um lado e para o outro. É como se eu estou em Juiz de Fora, eu quero ir para Três Rios, eu preciso entrar num carro para ir para Três Rios. A pé eu vou Sim. demorar horas, dias. Então, eu preciso disso. O que acontece? Quando a mulher usa um anticoncepcional, além do próprio anticoncepcional, por feedback, diminuir a produção de testosterona, aumenta muito esse carreador. Só que aí um cola aqui, outro aqui, outro aqui. E aí não deixa essa testosterona, quando chega na célula, se soltar. Testosterona livre está zerada, está baixa. Então, pacientes jovens, queixa de libido, tem que avaliar estresse, tem que avaliar relacionamento, tem que avaliar a questão de depressão, mas a indicação primária da testosterona existe e principalmente se estiver usando anticoncepcional. Só que aí fica aquela coisa, um puxa para um lado, outro para o outro. A mulher, deixa eu mostrar para vocês. Pouca coisa acontece na mulher com a menopausa. Ganho de peso, aqui está em inglês, para quem não está acostumado, vou passar. Ganho de peso, aumento de gordura visceral, aumento de gordura abdominal da circunferência. Começa a ter problema na questão sexual também, em outro sentido. Perda de massa muscular, as articulações vão ficando fracas, a pele começa... eu estou com ruga, é questão da idade. Perde hidratação na pele, começa a ter questão de sintomas vasomotor, que é principalmente o fogacho, alteração do sono, depressão, ansiedade, dor de cabeça, cognição, que é a questão da memória. Enfim, temos que quebrar esse pré-conceito que menopausa é só libido e fogacho. Então, a gente tem dos dois lados o seguinte: não usar o hormônio. Alteração do sono, dor de cabeça, memória ruim, cognição, a pele altera, perda de massa muscular, osteoporose, ganho de peso, tem relação sim. Infecção urinária de repetição é muito comum. Então, saúde. E a parte cardiovascular também. Tá? Do outro lado, então a pessoa perdeu o hormônio, pode perder, não é que todo mundo isso vai acontecer. Pode perder muito da sua saúde e qualidade de vida em função de tudo isso. Do outro lado, o medo que as pessoas têm de usar hormônio por uma teoria antiga e errada que existe, que o hormônio vai causar câncer, que o hormônio vai causar outras alterações. Essa já era uma pergunta, essa pergunta já ia fazer a relação dos hormônios com câncer, porque olha só, quando eu, em 2020, foi o meu relato que eu falei para você no consultório, quando em 2020 eu comecei realmente a ter uma vida mais saudável, comecei a treinar com peso, fazendo musculação, perdi muita gordura, mas eu comecei a ficar muito cansada, eu comecei a não ganhar massa muscular, tá? Eu comecei a ter insônia, eu comecei a ter ansiedade e comecei a passar por esse processo todo. Eu via que eu estava treinando forte e é como se eu estivesse patinando, né? No mesmo lugar. E aí, o que mais assim me fez tomar essa decisão foi quando eu tive uma crise de ansiedade que eu tive que chamar meu marido do trabalho porque eu achei que eu estava morrendo. Eu achei que eu ia morrer aquele dia. E ali, a minha irmã me manda um vídeo de uma doutora aí do Instagram que falou sobre reposição hormonal, sobre implantes. Eu comecei a seguir ela. E aí começou a minha saga. Pô, a doutora tá maravilhosa, mas do Rio Grande do Norte, como é que eu ia fazer? Né? Aí começou a minha saga de eu achar quem fizesse mesmo um trabalho parecido,
para que isso acontecesse. Mas quando eu falei com a minha mãe, aí que eu quero chegar na questão do câncer. Quando eu falei com a minha mãe passou, eu queria que ela estivesse na live. Eu mandei para ela. Ela passou pela menopausa sem fazer nenhuma reposição. Nenhuma. E hoje, depois de muito custo, agora que ela vai começar a mexer nisso, depois de muito custo e de entendimento, ela viu a minha mudança, ela viu a mudança do meu sobrinho, que também está fazendo algum trabalho nesse sentido, porque ela falou comigo, Deus me livre, hormônio dá câncer. Aí eu falei, meu Deus do céu, como explicar isso para as pessoas? Eu tenho amigas aqui, que estão aqui na live, eu quero até falar com as pessoas que me conhecem, que são da região aqui de Três. Se tiver alguma pergunta que queira fazer, coloca a pergunta aí. Vamos ver se a gente dá tempo do todo dia. Vamos aproveitar no máximo. Dá para responder. Qual a relação? Que mito é isso? Qual é a relação do hormônio com o câncer? Onde Seguinte, tem? seguinte, deixa eu passar para vocês mais uma vez aqui, já achei aqui o que eu queria. Na década de 70, principalmente, para 80, começamos o uso dos hormônios nessa questão da menopausa. Depois começou um estudo muito grande na década de 90, que foi concluído em 2002. Eu me lembro bem disso, que eu estava na faculdade, estava ali por volta do 5º período, aí perto, em Vassouras, e eu lembro dos professores daquele burburinho falando do estudo que foi concluído, falando que o hormônio causava câncer. Ponto. E aí, nós estamos 20 anos depois desses estudos, muita coisa já foi descoberta, tá? E muita coisa precisa ser questionada. Vamos a alguns pontos. Primeiro, o estudo foi feito, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui, onde está? É o estudo WHI. Deixa eu achar aqui só um minutinho para mostrar para vocês. Eu quero que vocês entendam o que é. Primeiro, o WHI é um estudo que já foi muito criticado. Por quê? Primeiro, esquema único, sem individualização. Quando eu fiz a live, até ontem eu fiz uma postagem também, a gente trabalha com individualização. Segundo ponto, vou nem virar, vou ler para vocês. As pacientes daquele estudo tinham, a maioria, mais de 63 anos. Terceiro, 62% daquelas mulheres eram tabagistas. 60% eram hipertensas. E o câncer, ele depende, eu vou colocar para vocês verem que não é opinião minha e não é opinião de alguém da integrativa, da ortomolecular, nada disso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Bom, segundo, câncer de mama. WHI concluiu que o hormônio diminui o risco depois de 7 anos. Eu quero chegar aqui, ó. Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Foi a fonte de onde eu tirei. O aumento de 7 casos em 10 mil, usando estrogênio conjugado, estrogênio com medroxiprogesterona, em pacientes com menos de 60 anos. Raro. E o que acontece? Primeiro, eles utilizavam estrogênio equino conjugado, ou seja, urina de égua. A gente trabalha com hormônio bioidêntico. O câncer, isso foi, segundo eles, também concluído, ele é dependente do tipo do hormônio usado. Por quanto tempo vai usar e por qual via. Então, vamos pensar no seguinte. Eles usaram um hormônio de égua, eles usavam em cápsula, a gente usa preferencialmente via implante, eles usavam medroxiprogesterona, que não é progesterona, uma coisa é progesterona, outra coisa é progestina. Isso foi o que trouxe a complicação ou as complicações. Só para vocês entenderem, gente, na questão bioquímica da coisa. Existe um hormônio que tem o potencial de causar mitose. O que é mitose? Divisão celular. O que é divisão celular? Se você tiver uma divisão celular e essa célula entrar em mutação e ela mudar demais, ela pode virar um tumor e posteriormente um câncer. Ponto. Nós temos um tipo de hormônio que pode causar esse tipo de mitose, que é a estrona.
A mulher tem 10% aproximadamente de estrona, 30, 40% de estradiol e o restante de estriol. A égua tem 60% de estrona, o que tem potencial cancerígeno. Então, esse é o primeiro ponto. O tipo de hormônio utilizado, a dose era a mesma para todo mundo, pacientes tabagistas e aliás, todos em cápsula. A gente não usa hormônio em cápsula. Esse é o hormônio da menopausa. Ah, mas eu não vou fazer implante. Faz gel transdérmico. A gente não usa em cápsula. A gente trabalha com hormônio bioidêntico. O que é o bioidêntico? É um hormônio que tem um formato bioquímico exatamente igual ao que vocês, ao que nós homens, que a gente também produz esses hormônios, produzimos. Questionamento muito comum que eu sempre faço. Por quê? Porque essa crítica muitas vezes vem da ginecologia, que não se atualizou nesses estudos. Porém, essa mesma pessoa que faz essa crítica prescreve, como a paciente que eu atendi hoje, que falou que tinha medo de hormônio, por 16 anos um anticoncepcional, que é o hormônio, que causa trombose, que tem lá os seus riscos. Então, é o seguinte, então a terapia é 100% isenta de risco? Nenhum tratamento na medicina é 100% seguro, tá? Agora, deixa eu mostrar uma outra coisinha. Se tiver mais coisa para me perguntar, vai perguntando, tá? Porque chega nesses pontos, essas polêmicas eu adoro. É porque isso que causa dúvida nas pessoas, esse pensamento. Gente, as coisas já evoluíram tanto, os estudos evoluíram tanto. Como que a medicina? A medicina foi uma das ciências que mais evoluiu. Como que a gente vai ter esse pensamento? Né? Eu, quando eu fui tomar essa decisão, já sabia disso tudo. Até que a gente conversou de outros, eu sabia exatamente disso tudo. E eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Deixa eu mostrar para vocês. Se alguém chegar perguntando, pergunta se atualizou. Jornal Europeu, tá? Mastologia 2021. Um estudo com mais de 2.300 pacientes durante 9 anos, usando implante de testosterona, diminuiu, não é que não causou, diminuiu em 35% o risco de câncer de mama. Então, os estudos já vêm mostrando há um tempo que a testosterona, especificamente, tem o potencial de prevenção. Não tem nenhum martelo batido, que é assim que funciona. Mas como eu tenho que estudar para botar isso nos meus cursos, então a gente vai atualizando. Então eu peguei artigos de 2019, 2018, 2020 e 2021, mostrando, durante 10 anos, pessoa usando implante de testosterona diminuiu o risco de câncer. Gente, o que causa câncer não é o hormônio. O que causa câncer é o tabagismo, é o erro de alimentação, é o excesso de oxidação e outra, só para poder fechar esse tema câncer. As pessoas esquecem que no mundo que a gente vive, quem for curioso e quiser, anota aí, tem algo que a gente chama de xenoestrógenos. O que são xenoestrógenos? São substâncias nocivas que estão no nosso dia a dia e que vão fazer um efeito deletério que seria feito pelo hormônio. Então, xenoestrógenos são substâncias que vão fazer o efeito do estrogênio, mas principalmente pelo lado negativo. Eles sim têm relação com câncer. Eles podem causar câncer, entre outras doenças, mas principalmente o câncer, tá? E aí tem que estudar tudo isso. Não adianta querer apontar o dedo. Não estou falando que a gente vai prescrever hormônio para todo mundo, tá? Até falando para você e para quem estiver acompanhando. Eu tenho pacientes que passam pela menopausa sem usar o hormônio porque não tem uma indicação clínica. Não é que todo mundo é via de regra. Existe o momento. O ideal, o mundo ideal, que a gente diminui muitos riscos, que é o mais seguro e que tem mais benefício, é iniciar a terapia antes dos 60 anos ou antes de completar os 10 anos de menopausa. É o ideal de poder tratar. Porém, há exceções à regra. Eu tive um retorno de uma paciente ontem de
84 anos, 84 Olha, anos, que a sobrinha levou, a sobrinha já trata a menopausa, tem aí seus 50 e poucos, e levou para poder fazer o tratamento. E ela tinha uma indicação muito clássica, que era a perda urinária. E isso tem muita relação com o hormônio. Então a gente fez o tratamento, ela voltou com um mês. Eu disse, eu só voltei para falar assim, estou ótima. Ok. Essa é uma exceção que ela teve a indicação de usar o hormônio já nessa idade, mas não é rotina. O ideal é a gente começar antes. isso que eu queria saber, porque tem uma pergunta não, uma pessoa escreveu assim, acho que foi a Zara, minha amiga de magistério. Passei pela menopausa com essa ideia, porque tinha medo dos hormônios. Aí ela falou, graças a Deus evoluiu. Quer dizer, então acredito que ela não tenha feito nenhuma reposição hormonal. Vamos dizer que uma pessoa que não chegou na idade ideal, né, passou, né, Uhum. tá aí com 60 e poucos anos, ou tá aí antes depois dos 50, quase 60 anos, e ela não fez nenhum tipo de reposição, nada. Ela não está mais com fogacho, não está mais com aquela coisa, mas pode melhorar a vida dela, pode, os hormônios podem ajudar ela a ter uma qualidade de vida, porque a questão toda do hormônio é que no começo da nossa live você falou sobre o problema da menopausa, que não é só a questão do libido, mas a questão da perda da massa óssea, dos músculos, aquela questão da ansiedade, a questão da insônia, essa instabilidade, irritabilidade, uma tristeza sem fim, que você não sabe de onde ela vem, de onde ela vai. Ela começa, ela volta, o dia que você está bem, o dia que você está mal. É que as pessoas mais têm reclamado é isso. Eu não acordo bem todos os dias, sabe? Eu não acordo bem. Aí eu falo assim, gente, vocês precisam de ajuda, porque a gente tem que acordar bem todos os dias, porque a gente já tem os problemas da vida, né? E aí, quando uma pessoa passa dessa faixa etária, tem como ter uma qualidade de vida para ela? Deixa eu te passar algumas coisas que são importantes, porque eu já tive esse tipo de questionamento, assim, fazer uma live, falar da importância dos hormônios e a pessoa se tornar paciente, chegar no meu consultório aí depois de uma semana, e eu chegar e falar, olha, mas você não precisa de hormônio. Nossa, mas como assim? Você falou tão bem de hormônio. Ok. Eu acho que essa é uma outra diferença que as pessoas têm que observar na questão da medicina, é ser totalmente individualizado. Então, não é que a gente vai sair prescrevendo para todo mundo. Existem as indicações. As indicações clássicas na menopausa são fogacho, a dor durante a relação, que a gente chama de dispareunia, essa questão da ansiedade, dependendo, aí tem que entender como que é essa ansiedade. Tem gente que vai tratar ansiedade com psiquiatra, tem gente que vai tratar ansiedade com psicólogo, tem gente que vai tratar ansiedade com fitoterápico. Agora, indicação clássica, fogacho, perda de massa óssea, osteopenia. Eu costumo falar que o hormônio é o pedreiro que vai pegar aquele material para construir o osso. Então, primeiro, tem as indicações para usar o hormônio. Tenho pacientes que chegam com 65, 68 anos, sem nenhuma queixa, tá? Não está com fogacho, não está nada, já passou. E aí eu preciso analisar a parte dessa questão da osteopenia e a dislipidemia. Tem muita mulher que passou da menopausa, o colesterol começa a ficar muito ruim pela deficiência do estradiol. Então, a primeira indicação é quadro clínico. Eu não trato um laboratório, eu trato uma pessoa. Então, eu vou procurar quadro clínico. Percebi que tem a indicação clínica, já é 90%, o exame é só para ratificar. Detalhe, exame de testosterona não serve de parâmetro para indicar testosterona. Porque o exame de sangue da testosterona para a mulher é muito ruim. Ah, mas você pede? Peço. Para ter um parâmetro. Iniciei o tratamento, quanto ele chegou. Ou, às vezes, para me gerar uma dúvida. Se eu estou querendo indicar para a paciente uma testosterona, o normal é de 20 a 60, mais ou menos, de 15 a 55, e essa paciente me vem com uma testosterona de 50. Eu já vou questionar se aquela libido, por exemplo, que ela está reclamando, se realmente é testosterona ou são outros fatores. Então, primeiro, tem as indicações, nem todo mundo vai ter que usar.
Existem sim algumas contraindicações, não é oba-oba que todo mundo pode usar. E essas queixas específicas também têm que ser muito bem avaliadas por outros fatores. Então, o que eu vivo falando aqui, né, sobre a questão de burnout, a questão do estresse, hoje, uma paciente, eu sempre trago em live hoje porque é meu dia a dia, né, vai acontecendo. Uma paciente que há 20, 30 dias esteve na consulta reclamando muito de fadiga, cansaço, indisposição. Gente, lembrar do básico, ela estava com anemia. Então, é uma coisa básica. Então, a gente tem que olhar, por isso que eu falo integrativa, tem que olhar esse todo, tá? Deixa eu mostrar para vocês, rapidinho, até para falar dessa relação e o que a gente tem que citar. Uhum. Cadê? 18 de janeiro de 2022. Depressão, estrógenos e neuroinflamação. Então, existe sim a relação. A doutora Maria Cecília, que você vai bater um papo com ela, que eu achei ótimo essa semana, ela é psiquiatra e hoje ela diz, não tem como eu tratar meus pacientes sem pensar na questão hormonal, com tudo isso envolvido. O que eu quero dizer? O hormônio vai solucionar a vida? O hormônio, a pessoa tem depressão, a causa é somente o hormônio? Não. Tem que ser avaliado. Eu não sou contra a alopatia, mas não pode deixar isso de lado. Já vi inúmeras vezes as pessoas diminuírem o uso de alopático e muito mais do que a questão do remédio. Melhorar a qualidade de vida, porque o hormônio que estava péssimo, a gente melhorou. Então tem que ter essa ideia, tem que ser essa noção, sabe, Fábio? Acho que eu te respondi, mas assim, Não, temos respondeu muito sim. o que Temos fazer, muitos sim. caminhos. O que eu entendi é que cada um continua voltando. É um. Cada caso é um caso, cada história é uma história. É para as pessoas não pensarem que tudo é implante, tudo é Sim, hormônio, sim, né? E não é assim. sim. A indicação é individual. A gente vai entrar num assunto que muitas pessoas, como eu estou no mundo fitness, né? Então, quando a gente fala em implantes hormonais, a gente acha que o implante hormonal, as pessoas no mundo fitness acham que o implante hormonal é o cara, é o que vai fazer você ficar top. E aí eu sei que não é isso, que não é assim, né? Evidentemente. Mas assim, fala pra gente aqui na questão de que forma nós podemos repor os hormônios. Você falou sobre o gel, né? Isso. Caso for necessária indicação. Caso a paciente esteja apta para tal. Ou a paciente ou o paciente, porque pode ser para homem também, eu sei. Porém, qual as vias que a gente pode colocar os hormônios, vamos dizer assim, porque as pessoas talvez não saibam. Então, basicamente, estrogênio e progesterona, nós temos via gel transdérmico e via implante. São as vias que eu normalmente utilizo. Raramente eu utilizo cápsula. Já fiz prescrição de progesterona em cápsula, mas para o paciente usar uns 15 dias e ponto. Então, normalmente, gel e implante. A testosterona, nós temos gel, implante e injetável. Apesar do que eu sempre falo, a injetável é muito melhor para o homem do que para a mulher. Nós não temos testosterona injetável para mulher em drogaria. Então, por exemplo, o laboratório que produz o implante para eu trabalhar, produz testosterona para a gente fazer dentro do consultório quando tiver indicação. Drogaria, nós temos testosteronas para homem, mas não temos para mulher. Nem em gel, porque a dose de testosterona, só para ter uma noção, normalmente para mulher em gel a gente utiliza de 1 a 5 miligramas. Tem gente que utiliza até menos, mas vamos colocar assim, o limite, 5 miligramas para efeitos fisiológicos, não estou falando estética. Em drogaria, a dose mais baixa que existe em gel são 25 miligramas. É uma dose muito acima do que a mulher precisa. Então, estas são as principais vias que a gente tem para poder utilizar hormônios. E é uma pergunta comum. Ah, doutor diz, mas eu vou ter que usar via implante? Não, eu quero te tratar. O implante é uma opção. Agora, eu quero tocar num ponto, Flávio, que aquele dia a gente Uhum. conversou e que você falando aí da vida fitness, é fundamental. Porque, infelizmente,
E eu estou aqui para desmistificar nessa questão, tirar esses preconceitos que existem com relação aos hormônios. Mas tem muita gente que coloca 80% da expectativa no tratamento hormonal. Eu costumo brincar que a gente vai dividir responsabilidade, igual a gente está dividindo a tela aqui. E tratar você foi muito fácil nesse sentido, que você já tinha uma boa rotina. Eu sei que o hormônio deu uma injeçãozinha de gás, mas já tinha uma boa rotina. Então, dividir responsabilidade. Não vai achar que o hormônio faça milagre. Principalmente para quem busca disposição, resultado estético, tudo isso. Se não tiver rotina de alimentação, de atividade física, não tem milagre. E isso acontece corriqueiramente. As pessoas estarem esperando, mas eu estou usando hormônio, eu não estou emagrecendo. Você falou que sem hormônio pode engordar, beleza, mas não tem milagre. Se não começar do básico, básico é alimentação e treino e atividade física. Se não começar do básico, não dá para esperar que o hormônio vai resolver sua vida sozinho. Ótimo, porque isso é uma outra questão, né? Porque muitas pessoas, a gente vai entrar no outro assunto, que também é dos hormônios, implantes do outro lado. Tem muitas pessoas procurando os implantes para performance. Isso é possível? Para quem não sabe mais ou menos o que é performance, ou seja, assim, a pessoa é mais nova, não está na questão da menopausa, não tem nenhum problema nesse sentido, e ela quer melhorar seu estado físico, a performance dela mesmo, shape, vamos dizer. Eu vou passar a minha opinião e o que eu vejo toda vez que eu vou falar do uso de hormônio para fins estéticos ou performance, melhorar desempenho, alguma coisa nesse sentido. Atendi hoje uma paciente, até eu já comentei dela, usou anticoncepcional por 16 anos. Desses 16 anos, ela falou, por 5 anos, os últimos 5 anos eu usei como anticoncepção, para não engravidar. Por 11 anos eu usei por causa de ovário policístico e indicação da dermatologista por causa da minha pele, porque era muito oleosa e tinha espinha. Então eu posso usar um hormônio que é um anticoncepcional, que tem várias contraindicações. Eu não sou contra o anticoncepcional, o problema é que está igual água, todo mundo usa de qualquer jeito, para melhorar a acne. Eu posso usar Rocutan para melhorar a acne. Eu posso fazer uma cirurgia plástica que tem lá seus imensos riscos, e não sou contra, para melhorar esteticamente. Agora, se eu usar um pouco de testosterona para ter um ganho de massa muscular, é criticado. Então, isso é hipocrisia. Tá? Porque a mesma pessoa que eu falei que dá o anticoncepcional para paciente, para pessoa melhorar uma acne, ou um dermato que prescreve um Rocutan, que eu não acho errado de forma alguma, vai criticar o uso de uma testosterona que pode ter seu colateral. Não à toa, o Rocutan, o paciente faz exame praticamente todo mês, porque cheio de possíveis colaterais. Cheio de possíveis colaterais. Então, é hipocrisia quem critica o uso. O problema é o uso indevido, uso em excesso, é não ter acompanhamento. Ah, mas se eu fiz com o médico, deu uma alteração no meu exame do fígado. Tá, se você estava com acompanhamento médico, ele soube avaliar isso, ele soube te tratar e interromper o tratamento se for necessário. Então, o implante pode sim ajudar, o implante melhora, a gente não fica prometendo milagre, mas a gente escuta assim, tem coisas que eu nem gosto de trazer para a live, porque vai ter gente que vai sentar na minha frente esperando que vai acontecer igual. Sabe, de paciente com benefícios estéticos, fala, não, isso aqui eu nem vou comentar. Mas ajuda e ajuda muito. Deixa eu só responder, que a Andréia colocou aqui atrás. Doutor, vou fazer uma cirurgia de retirada do útero segunda, eu estou com 45 anos, como vai ficar quando eu entrar na menopausa? Então, André, na verdade é o seguinte, você retirando o útero, você vai perder o parâmetro da menstruação para avaliar se o hormônio está legal. O ideal, como vocês, mulheres, se cuidam e já fazem, uma vez por ano acompanhar com gineco, pelo menos, e que nesta uma vez por ano sejam feitos seus exames laboratoriais e que avaliem ali. Mas, mais uma vez, muitas vezes o exame laboratorial começa a ter alteração 3, 4, 5 anos depois do quadro clínico, que é o que a gente chama de climatério. Então, o que você tem que observar é fogacho, que é aquele calor intenso que vem aqui no pescoço, a mulher às vezes de madrugada acorda, algumas achando até que estão tendo crise de pânico, é um calor da menopausa.
essa dor durante a relação, que a gente chama de dispareunia, é muita perda da qualidade de vida, de um modo geral. Percebe, às vezes, que está tendo uma queda muito grande. Então, se você tem um quadro clínico, algo que está te incomodando, faz o exame laboratorial para ver se ele vai confirmar ou não. Tem mais pergunta aí? A Rosana perguntando, após começar a reposição hormonal, a mulher sangrar, mesmo estando com exame ginecológico, tudo bom. O que acontece é o seguinte, não é algo que a gente queira, é algo ruim, às vezes quando acontece, que incomoda, mas às vezes a mulher está lá 2 anos sem ter o estímulo hormonal no útero. Não tem estrogênio chegando no útero. E aí começa o tratamento hormonal, vem aquele estímulo e o útero acaba que volta a descamar, vindo que não é uma menstruação, tá? Mas acaba sangrando. Menstruação é quando tem a ovulação. Acaba sangrando. Não é algo que a gente quer. A gente quer dar qualidade de vida. A mulher é uma das poucas coisas que ela relata de benefício de entrar na menopausa é não ter que menstruar mais. E isso é, muitas vezes, reversível. Inclusive, a progesterona via oral eu já usei para isso. Minha filha tem 14 anos. Suplementação. Giovanni, Aline, 14 anos depende muito de queixa, depende muito de necessidade, depende muito de estilo de vida, da alimentação. A Bruna acabou de entrar aí. Depende muito da alimentação. Eu costumo falar que uma coisa básica que hoje em dia ninguém faz, ninguém se expõe ao sol. Então, avaliar a vitamina D porque é uma pandemia. E a partir daí, o restante, magnésio eu adoro, zinco e tudo, mas é principalmente ver o estilo de vida. Nessa idade, muitas vezes, se tiver uma qualidade de vida boa, se estiver alimentando bem, não vai precisar de suplementação nenhuma. Eu não sei qual o tempo que a gente tem, ele está terminando. Eu queria só. Tem mais pergunta, doutor? Alguém aí? Eu estou descendo aqui. Sandrena e Ultrageston não são bioidênticos. Nunca nem prescrevi, tá, Rosana? Não, eu não. Deixa eu falar para vocês. Quando eu falo que eu não uso, não é uma crítica a quem prescreva. Estou falando que não é o meu hábito, não é a minha rotina. Eu aprendi com bioidêntico, em gel, manipulado. Por que manipulado? Porque eu vou pôr a dose que eu acredito ser a ideal para aquela paciente. As doses não têm que ser iguais para todo mundo. E comecei posteriormente com implante, até por uma certa frustração que muitas pacientes não respondiam com gel. Então, deu uma frustração, o paciente não tinha rotina para usar, e aí comecei a indicar via implante. Deixa eu ver se Tem tem uma mais alguma. pergunta aqui, ó. Aumenta Homem ou ou mulher, diminui? Pode falar. homem ou mulheres com varizes dilatadas podem fazer reposição hormonal? Podem. O Aí, a problema. gente vai cair naquela coisa da integrativa, né? Não, mas pode. Qual que é o grande problema de trombose, que o medo que as pessoas têm? É via oral. O hormônio, quando ele passa pelo fígado, ele estimula alguns hormônios, tá, gente? Depende de alguns hormônios, tipo e dose. Ele estimula a produção de fatores de coagulação. O fator de coagulação vai levar à trombose. E dos hormônios que podem causar isso, os principais são anticoncepcionais. Alguém perguntou aqui, Soraya, aumento ou diminuição do fluxo menstrual é indicativo de menopausa? É indicativo, sim. Começa a ter essa alteração de fluxo, tanto na quantidade que vinha ou que vem, no número de dias. Eu ficava 3 dias, agora estou ficando tanto. E o intervalo, principalmente. Era de 28 em 28, agora está a cada 2 meses, tem 4 meses que veio, porque o conceito menopausa é a pausa da menstruação, ou seja, depois de 1 ano que veio a última menstruação, a gente fala, está na menopausa. Não, doutor, diz, tem 8 meses, eu menstruei, foi muito pouquinho. A gente ainda não dá o conceito de menopausa, mas não quer dizer que não vai usar hormônio porque está no climatério. Deixa eu ver. Aqui das varizes, deixa eu ver se tem mais. A Mônica que colocou aí com 39 anos. De certa forma comum ter isso. É mandatório
segundo a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, menopausa precoce, fazer o tratamento com estradiol pelos benefícios para poder evitar as alterações de colesterol, principalmente, prevenção cardiovascular e osteoporose. Essas 3 indicações pela Sociedade Menopausa Precoce, a gente deve sim fazer o tratamento. Deixa eu ver o que mais. Tem uma É aqui, isso. ó, da Mônica, ó. Menstruação descontrolada. Fica 3 meses sem vir. Pode ser muita coisa, né? É a questão da menopausa precoce, se for, tá, Mônica? Isso aí tem que avaliar com o ginecologista, quem estiver acompanhando, porque às vezes tem outros fatores também envolvidos. Não é só a menopausa que vai fazer deixar de menstruar. Então tem outros fatores, mas pensando em menopausa, começa a ter essa alteração, já tem sim que pensar e tem que ver esses outros quadros, sintomas, fazer uma densitometria para ver como está a parte óssea. É igual aquela bioimpedância, né? Eu explico para o paciente, aquela bioimpedância que eu faço no consultório. A bioimpedância é para avaliar a composição corporal e avaliar a massa muscular, que aí a gente vai pensar músculo, sarcopenia, se perder músculo. Sarcopenia é como se eu estivesse falando da osteopenia, e aí a gente faz a densitometria para avaliar como está a massa óssea. Porque o que tem de paciente, eu tenho junto com esse curso aqui, eu coloquei uma aula só de osteoporose. O que tem de mulher morrendo em complicação da osteoporose por fratura e as complicações que vêm, tá? Se não me engano, são 200.000 fraturas, não me lembro o número exato agora, nos Estados Unidos, que lá eles avaliam isso muito bem, em consequência da osteoporose, que muitas vezes vem em consequência dessa deficiência hormonal. Então, a gente tem que colocar 2 pesos, 2 medidas, a gente tem que colocar isso na balança. Porque a mulher está com medo de usar o hormônio por um motivo que eu mostrei que não deveria preocupar tanto com a questão do câncer. Compensação está aumentando o risco de doença cardiovascular, está aumentando o risco de osteoporose. A osteoporose não é só o osso ficar fraco, sentir dor, igual algumas pessoas pensam. Aí sofre uma fratura, perde qualidade de vida, enfim. Aí vem os problemas. Doutor É isso. Dias, para a gente finalizar, né? Porque você trabalhou o dia inteiro e também já chegou no nosso tempo da live. Foi maravilhosa essa live, muito esclarecedora. Eu queria só para dizer para as pessoas que não que estou aqui, né? Que não me conhecem, eu sou paciente dele. Eu sou de Três Rios, ele está com uma clínica nova, filial, né? Aqui em Três Rios, atendendo a gente, a região. Quais são as especializações que tem lá na clínica de Três Rios, aqui na clínica? Eu acabei falando demais e eu queria que você, no finalzinho aí, eu vou falar disso aí, desse um breve relato, Sim. porque a gente fala muito aqui da parte física e tudo, em termos de qualidade de vida no geral. Tá? Vou Eu acabei falar falando sim, demais porque... Não, eu vim aqui também para isso. Então, bom, vou falar sobre o meu relato. E aí eu comecei contando que em 2020 eu comecei a ter uma vida mais saudável a partir da pandemia. Eu já fazia atividade física, mas não fazia do jeito que tinha que ser. Comecei a fazer, quando chegou mais ou menos setembro, por aí, eu comecei a perceber que eu estava perdendo força, que eu estava cansada, desanimada, com insônia, todas aquelas coisas todas que a gente sabe que dá na questão da menopausa. Eu não sabia o que era. Eu estava sentindo minha pele ressecada, meu cabelo ressecado, a vagina ressecada, dores, tudo isso. E perda de libido, um monte de coisa envolvendo isso. Aí foi quando a minha irmã me passou o contato, eu comecei a estudar isso, comecei a entender, e aí eu achei o doutor Dias, e a minha consulta foi dia 1º de fevereiro de 2021, foi quando eu estava com ele lá em Juiz de Fora, porque ele não estava aqui em Três Rios ainda, e ali eu tinha certeza absoluta que eu estava no melhor lugar e que a minha vida ia ser transformada. E aí eu fui indicado para mim os implantes hormonais, porque eu estava apta para aquilo, para os implantes, e aí eu fiz os primeiros implantes. O que aconteceu? Nos primeiros 15 dias,
15 dias, eu senti uma diferença absurda. No quê? Porque eu sou uma pessoa muito ativa, sempre fui muito ativa. E eu sempre acordo bem. E eu não acordava bem. Eu acordava um dia bem, 2 dias mal. E aí ficava, apesar de parecer, as pessoas me verem correndo, fazendo isso, fazendo aquilo, eu não estava bem. Né? Nem tudo que você vê na internet é o que está realmente acontecendo com a pessoa. Com E certeza. aí eu falei, não, eu tenho que. Então, nos primeiros 15 dias, eu voltei a viver. É algo extraordinário. Eu voltei a viver. Eu voltei como se eu tivesse 30 anos, com a mesma vitalidade, com a mesma disposição. Eu voltei, eu estava treinando, ganhei. Quem quiser no meu Instagram, gente, vocês vão ver o absurdo de massa muscular que eu ganhei. Hoje, eu fiz dia 27 de dezembro, 52 anos. Eu nunca tive tanta massa muscular na minha vida inteira, nem quando eu era atleta de voleibol. Nem quando eu tinha 18, 20 anos. Eu nunca tive tanta massa muscular. Então, quando eu cheguei no consultório, eu acho que eu estava com 26 ou 23% de gordura corporal, uma coisa assim. Eu não me lembro de cabeça assim. Só sei que hoje eu já estou com 17 e vou melhorar mais, muito mais, porque eu ganhei muita massa. E aí, eu estou atrás disso, porque não é que eu estou atrás da massa muscular, mas eu falei que eu vou fazer a diferença e vou mesmo. Para provar para as pessoas que a idade não é limitador para ninguém. Depois que a ciência evoluiu, do jeito o salto que a ciência deu, a gente não pode limitar, 50 anos acabou. Eu tenho muitas amigas, muitas pessoas que jogaram a toalha. Muitas mulheres da minha idade, porque a gente engorda mesmo. Engorda absurdamente, porque a gente perde tudo isso que o senhor falou na live inteira. Então, o que acontece? Eu fiz a segunda, me acompanhou durante o ano de 2021, quando eu fiquei bem o ano todo, e nós fizemos os ajustes, né? Os ajustes dos hormônios novamente. Eu já disse para minha mãe assim, aí alguém me falou assim, doutor, mas Flávia, mas isso é caro. Aí eu falei assim, você prefere pagar porque pela sua saúde, você prefere investir. Para mim, saúde é investimento. Investindo em mim, eu estou investindo em investimento, em saúde. Aí eu me lembro que eu falei isso contigo no consultório. Para de comprar bolsa, sapato, celular, o iPhone, trocar de iPhone todo ano, e você vai botar os seus hormônios e você vai ficar plena. Ontem eu estava com uma amiga que ela virou para mim e falou, Flávia, você fez alguma coisa na sua pele? Aí eu falei, não. Por quê? Não, peraí. Você não fez nenhuma intervenção no teu rosto? Ela falou, não. Caraca, tá diferente. Quer dizer, ela começou a sentir que a minha pele mudou. Eu não tenho nenhum tipo de intervenção no rosto, nenhuma plástica, apesar de eu querer muito, mas meu filho não deixa, fica brigando comigo. Eu não tenho intervenção no meu rosto. A minha pele é essa pele mesmo. Mas isso depois dos hormônios. Isso depois de conhecer você, doutor Dias, e depois de. Eu falei assim, eu vou ficar velhinha. Eu falei com meu marido, a última coisa que eu vou fazer velha vai ser saltar de paraquedas, que eu tenho medo de altura. Mas eu vou saltar de paraquedas, e cheia de hormônio. Tá? E eu falei para ele, você tem que me acompanhar, porque senão você não vai dar conta de mim, não. Não vai dar conta de mim. Quer dizer, eu me sinto como se eu tivesse. Eu nunca me senti tão bem na minha vida, nem na época, porque eu dividi minha vida em 3 etapas: de 15 a 30, de 30 a 45, e agora a melhor etapa da minha vida. Sabe? Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida de saúde, de prazer. Só para as pessoas entenderem, eu pedalei, domingo retrasado, 117 quilômetros num pedal só. Azar. 117 quilômetros. O meu amigo que foi comigo, que ele não me mate, tá? Ele quebrou no caminho, ele deu cãibra nele. E eu só ria 117 dele. quilômetros Eu eu ria. tinha quebrado também. Aí ele falou para mim, Flávia, para. Você tá bem, amiga? Você tá bem? Eu falei, tô ótima.
não, você tá sério? Você tá bem? Eu falei, tô. Caraca, você não tá sentindo nada. Eu falei, não. Fui e voltei. Claro que eu fiquei queimada, né? Mas foram 117 quilômetros. E pedalei 70 e poucos quilômetros no domingo também. Vou pedalar com a quinta-feira. E, gente, não é sacrifício, não. É prazer, é disposição. Isso eu olhei. A minha visão das coisas é diferente de muitas mulheres, sabe? As mulheres às vezes questionam muitas coisas. Eu falo, cara, eu quero esse negócio para mim. Quando eu conheci, quando eu comecei a te seguir, ver você falando, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu não vou morrer com 50 e poucos anos, jogada numa cama, precisando de alguém para me levantar, para me. Não vou. Não vou ficar com dores articulares, ficar mal, parar de trabalhar. Não vou. E aí a minha vida é outra, tá? Completamente É. diferente. Bom, algumas observações aí no seu relato. Fantástico. Primeiro que 117 quilômetros eu tinha quebrado também, tá? Então, só para não assustar o povo aí, que nem todo mundo vai virar atleta, mas realmente o resultado da Flávia assim, foi absurdo, fantástico. E deixa eu só passar uma explicação, porque tem gente que fala assim, nossa, mas eu vi e eu não respondi da mesma forma. Primeiro, que além da individualidade, você naquela situação, se eu não te expliquei, eu vou passar agora, e até para todo mundo entender, eu tô aqui com um pano. Não, é melhor pensar no seguinte, imagina que as buchas de cozinha, você deixou aquilo 3 dias no sol, que ele está seco. E aí, de repente, você coloca embaixo da torneira e joga água, ela vai puxar aquela água, vai, entre aspas, hidratar. Então, quando o corpo está precisando muito daquele hormônio, é como se você passasse 2 dias caminhando no deserto, encontra ali uma piscina, uma água maravilhosa. Seu corpo puxa aquilo de uma forma que a sua resposta vai ser fantástica, já de forma rápida. Claro que nem todo mundo vai responder de forma tão rápida, porque é 100% individual. Mas é exatamente isso, é disposição. E você falou de uma coisa que me fez lembrar, falando de libido, ressecamento em tudo. Vez ou outra, não raro, eu escuto, né, de muitas pacientes que salvou o casamento. Porque ainda chega nessa fase, Flávia, e aí você vai saber falar melhor que eu, só para a gente fechar, casamento normalmente já de 20, 30 anos que a mulher está. Filho, quando tem, já saiu, muitas vezes já saiu de casa. Às vezes tem mulher que já está indo para uma aposentadoria. Então, além de toda uma questão social que está acontecendo, ainda vem esses hormônios afundando mais ainda, e aí relacionamento vai ficando complicado, enfim, tudo isso. Só para deixar você fechar para a gente despedir, mandar um abraço. Vi muita gente conhecida aqui. Eu tenho que mandar um abraço especial para o doutor Elvídio, que é unanimidade, que se a gente está falando de hormônio de implante, são 20 anos que ele trabalha ou mais com isso, que teve o prazer que eu não tive de conhecer o mestre Elcimar Coutinho, com quem eu aprendi muito, em pouco tempo de relacionamento e contato que eu tenho e tive com ele nesse último ano, aprendi muito com ele e reforça muito da gente estar no caminho certo. Então, eu vi já, mas eu vi, vou participar do MC Legacy lá, tá? Da Manu. Depois a gente conversa. Flávio, eu fechei minha parte, que o Instagram já vai Olha, derrubar. Muito obrigado mesmo pela eu que confiança, pela participação. E é isso. Vamos cuidar da conta saúde. comigo, porque você sabe que eu vou ser o seu modelo, tá? Eu vou ser o seu modelo aqui nessa região. É doutor Dias, apesar eu não faço nada para ninguém, eu só digo assim, quando alguém me pergunta sobre valores, eu não falo assim, não existe valor para mim, existe, o, aliás, existe um valor muito grande, para mim não existe preço. Aí eu só dou o telefone da clínica. Dou o telefone da clínica, as meninas são fantásticas, as meninas da clínica são uns amores, atenciosas demais. Para a gente fechar, vamos falar da clínica um pouquinho daqui de Três Rios. O que Vamos. que tem na clínica aí de Três Rios? Porque eu também vou estar com uma médica lá, vamos conversar psiquiatra, como é que é o nome dela mesmo? Doutora Maria Cecília, então deixa eu passar para o pessoal. Uhum. Três Rios é uma filial, como você disse, da franquia da Iven. A coordenadora, a gestora lá é a doutora Maria Cecília. A Mônica está até aí colocando o telefone.
a Mônica que trabalha lá com a gente, que já conheço há um tempo, tive a felicidade de poder colocar para estar junto com a gente. Doutora Maria Cecília é formada em psiquiatria, e aí quando eu a conheci, né, por uma influência forte, entrou para esse lado da integrativa e fez ainda uma pós-graduação naquilo que a gente conversou, que é autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas eu mesmo conversei com ela, Cecília, você tem essa pós-graduação, a gente sabe que tem uma demanda, mas ela atende toda a área da integrativa também, inclusive a parte hormonal, a parte de doença cardiovascular, toda essa área ela atende da parte da integrativa. E uma outra colega muito competente que está indo para Três Rios também, eu acho que ela vai atender amanhã, inclusive, em Três Rios, é a doutora Jordana Caiafa. A doutora Jordana trabalha com medicina esportiva, então ela tem muita bagagem para poder falar dessa parte esportiva, de performance, muito forte no emagrecimento também, e trabalha também com implante. Todas as duas trabalham com implante, estão capacitadas, muito bem capacitadas para trabalhar com implante, e só que a Jordana direcionou mais para essa parte de performance. Então nós vamos colocar para ela conversar com o pessoal de academia, crossfit, pessoal do pedal, que dá um resultado fantástico com a suplementação, com implante, com venoso, enfim. Então somos 3 profissionais médicos. A Mônica está lá no braço direito, já assumindo praticamente toda a parte da clínica. A outra Mônica, que estava aqui em Juiz de Fora ontem e hoje, que é a enfermeira, que vai fazer aquele suporte de, além de auxiliar nos implantes, fazer os injetáveis, fazer tudo isso. Então a gente já chega com uma equipe. Paula, nutricionista, que começou com a gente semana passada, além de parcerias, de amigos que a gente tem em Três Rios, para poder fazer essa clínica dar muito certo e ajudar muitas pessoas. Amém, amém, amém. É isso, doutor Dias. Muito obrigado. Obrigado. Por ter me permitido falar com as pessoas da minha região. Eu espero realmente que o senhor transforme o senhor e a sua equipe, né, todos os profissionais que estão lá, a vida das mulheres, dos homens, das pessoas que ali procurarem, porque realmente faz toda a diferença. E faz na minha vida, faz na vida de muita gente, porque eu vejo, eu te sigo, eu sei que as pessoas falam, eu sei que as pessoas colocam, e é isso. E muito obrigada, tá? Eu falei com ele, eu quero falar com uma live, porque eu preciso falar com as pessoas a respeito disso, porque quando eu falei lá no meu Instagram, as pessoas vieram me perguntar, eu só fui indicando para a clínica, porque eu só sei que fez bem para mim, vai fazer bem para você também. Tá, doutor Dias? Muito obrigada, tá? Uma boa noite. A gente vai se falando e daqui a pouco a gente vai conversar mais, depois me dá um retorno. Eu vou conversar com você e com a Cecília depois desse papo de vocês aí sexta-feira, porque já faço a sugestão, pedido e dica. Próxima live eu quero que você faça com a Cecília para conversar desse assunto que não tem nada a ver com o que a gente conversou hoje, que é sobre autismo, TDAH. Eu estou muito, muito ansiosa para chegar esse dia. É porque, para quem não sabe, eu sou neuropsicopedagoga, tendo crianças com necessidades especiais, autista, TDAH, dislexo, também Down, todo, né? Dificuldade de aprendizagem, DI. E aí eu tive o prazer de saber que vamos ter uma psiquiatra com especialização nessa área, que a gente está muito carente também aqui na nossa região. Tá bom? Doutor Dias, muito obrigada. Um abraço, uma ótima semana, uma boa noite. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.